Zacarias capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Diz: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas nem por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Diga: pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, nós, a respeito dos dons espirituais, não quero que, irmãos, que sejais ignorantes. Esse versículo aí, na King James, que é uma das traduções mais antigas que existem, esse dons, ele está em itálico. Quando está em itálico, a letra deitada, é porque cabe outras palavras, não somente dons, mas outras palavras. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, encontrei algumas versões. Na mensagem podemos ver 1 Coríntios 12, verso 1, essa tem aí para vocês acompanharem, as outras acredito que não. Na mensagem 1 Coríntios 12, versículo 1, diz: quero agora falar sobre as várias maneiras, diga várias maneiras, amém, pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. O tema é complexo e quase sempre mal compreendido, mas vocês precisam ser informados. E aí Paulo vai dar uma aula no capítulo 12 sobre as várias maneiras do Espírito Santo se manifestar. Na outra versão, 1 Coríntios 12, versículo 1, essa versão é a Bíblia livre. E agora, irmãos, quero escrever sobre as habilidades especiais, diga habilidades especiais, diga que o Espírito Santo dá a cada um de vocês. Achei tremenda essa palavra aqui. E agora, irmãos, quero escrever sobre as habilidades especiais que o Espírito Santo dá a cada um de vocês, pois não quero nenhum mal entendido sobre elas. Outra versão, nós encontramos: mas quanto às manifestações espirituais, irmãos, não desejo que sejam ignorantes. Outra versão: agora, quanto às coisas espirituais, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Nós sabemos que encontramos em 1 Coríntios capítulo 12 os 9 dons espirituais, mas dentro de cada dom desse existem várias vertentes, várias maneiras. A Bíblia fala sobre diversidade nas realizações, amém? Nesse 1 Coríntios 12 fala sobre a diversidade no serviço, mas o Espírito é o mesmo. Então, existem maneiras que nós não conseguimos mensurar como o Espírito Santo ele pode agir, amém? Glória a Deus. Mas nós podemos colocar isso no coração, que nós, 2 Coríntios, a gente fala muito, 3:8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Existe uma versão: como não será de maior glória o domínio do Espírito, amém? E se você deseja saber como o Espírito Santo age nos nossos dias, leia como ele agiu quando tinha pleno controle da igreja. Se você quer saber como o Espírito Santo age, leia como ele agia quando ele tinha pleno controle sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos. E uma das maneiras que, dentre muitas que a gente observa, é que quanto maior era a dependência do Espírito Santo por causa da humildade, maior era o mover e o agir do Espírito. Deus, Tiago capítulo 4, verso 6, diz que Deus dá maior graça ao humilde.
Ou seja, a humildade, ela atrai o favor, assim como o poder e a unção do Espírito. Sabe, Jesus tinha uma dependência completa ao ponto de dizer: nada eu posso fazer se o Pai não estiver envolvido, nada. João capítulo 5, verso 19. Aleluia. O Espírito Santo, ele vai glorificar Jesus. O Espírito Santo, ele vai ensinar e lembrar a mim e você. Quando você estiver já falando outro versículo, não deixe isso na tela, atrapalha a administração. Então, Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, João capítulo 14, versículo 16, diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou seja, da mesma espécie, igual em tudo. A palavra grega para Consolador é a palavra allos, a fim de que esteja para sempre convosco. Diga: Ele está para sempre comigo. Aleluia. Amém. Então Ele vai glorificar Jesus. Esse é o ministério do Espírito Santo. Nós aprendemos isso nas Escrituras. Jesus disse: o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, quando Ele vier, Ele não vai falar dele mesmo, Ele vai falar do que tiver ouvido do Pai, e tudo quanto eu disse a vocês, Ele vai lembrar a vocês. Então precisamos desenvolver uma dependência do Espírito Santo. Como desenvolvemos essa dependência? Comunhão com o Espírito Santo. Como você vai ter dependência de uma pessoa, no caso, uma pessoa divina, o Espírito Santo, que é Deus? Como eu vou desenvolver? Como eu digo: não, eu dependo de Deus, minha vida depende de Deus, e você nem fala com Ele? Nós temos que desenvolver koinonia, participação conjunta, e vamos descobrir as habilidades especiais que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Amém. Vamos às várias maneiras como o Espírito de Deus se move, as suas manifestações espirituais. Quantas coisas espirituais nós vamos começar a entender mais sobre o agir, o mover do Espírito Santo. Essa é uma obra do Espírito Santo, das coisas espirituais, das manifestações, as habilidades. Mas sabemos que o Espírito de Deus, Ele tem uma obra dentro de nós, trazendo o amor de Deus. Pouca gente fala: mas essa é uma obra do Espírito Santo. É o fruto do Espírito, nascido do Espírito Santo. Nós nascemos do Espírito? Nascemos do Espírito Santo, sim ou não? Aleluia. E o nosso espírito, por ter recebido o Espírito Santo, deu luz ao fruto do Espírito, que é o amor. E é esse amor que nos leva a essas coisas sobrenaturais. No final do capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, o último versículo fala, Paulo diz: eu quero mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Paulo dá uma aula sobre as coisas espirituais, sobre as manifestações espirituais, sobre as habilidades do Espírito Santo. Ele disse: olha, tem tudo isso, eu não quero que vocês fiquem ignorantes sobre essas coisas. Aleluia. Mas eu vou te dar o caminho. O amor é o caminho para as habilidades especiais que o Espírito Santo tem para você. Diga: o amor é o caminho para as habilidades, diga, especiais que o Espírito Santo tem para mim. Diga: o amor é o caminho para as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta na minha vida. Diga comigo: o amor de Deus é o caminho para entender, discernir as manifestações espirituais, as coisas espirituais. Aleluia. Em 2 Crônicas capítulo 16, verso 9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Propósito: para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Mas essa pessoa a qual essa palavra foi referida
Ele diz: nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Mas, se nós entendermos Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É um coração guardado que você vai começar a desfrutar de grandes manifestações do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. São numa reunião como essa, num culto como esse, que ele começa a te anunciar coisas grandes e ocultas, não de você, mas ocultas para você. Aquele que é poderoso, Efésios 3:20-21, para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Irmãos, o que Deus planejou para a igreja nesta hora é maior do que nossa capacidade de imaginar, até mesmo de orar. É por isso que você tem uma oração chamada oração em outras línguas. O que Deus preparou para a igreja nesse tempo, nessa hora, foge da nossa capacidade de imaginar ou até mesmo de orar. É por isso que você tem uma oração em outras línguas, que você vai orar o coração de Deus, a vontade de Deus para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Não existe classe econômica para o Espírito Santo. Ele veio cheio, totalmente equipado de poder e glória. Mas algumas pessoas, temendo o excesso do mover do Espírito, abraçaram a mediocridade como sinônimo de equilíbrio. Pessoas temendo o excesso do mover, do agir do Espírito, elas abraçaram a mediocridade como sinônimo de equilíbrio. Se você vai se envolver com o Espírito Santo, você vai precisar sair da sua conveniência. Eu não tenho um amém, eu vou dizer por você amém. Nem pense que você vai caminhar com o Espírito Santo na sua conveniência. Se você quiser desenvolver koinonia, parceria, participação conjunta com o Espírito Santo, nem pense que você vai andar na sua conveniência. Aleluia. Sabe, às vezes essa coisa de equilíbrio, esse medo, transforma isso em complacência ou satisfação, e a igreja cada vez mais gelada. Mas nós nascemos no fogo, não podemos viver na fumaça. Amém? É o medo do excesso que levou os resistentes às mudanças parecer pessoas de intenções nobres. Olhe bem para mim, eu e você, com a cabeça natural, nós seremos tendenciosos a rejeitar, ok? Rejeitar as coisas que nós não compreendemos, nem temos controle. Eu vou dizer de novo, muitos pastores, que Deus me livre dessa desgraça, muitos pastores, para não perder o controle para o Espírito Santo, ele prefere construir doutrinas que justificam a ausência de poder, dizendo que as curas passaram, os sinais passaram, o sobrenatural foi só na época de Atos. Eles levantam doutrinas para justificar a ausência de poder que não tem na igreja. Por quê? Não quer perder o controle para o Espírito Santo. Mas há anos atrás, quando iniciamos essa igreja, eu trabalhava no ministério itinerante, rodando vários lugares, ministrando a palavra, e o Senhor nos chamou para plantar essa igreja. E no primeiro ano do meu pastoreio, eu estava orando, e eu disse: Senhor, o Senhor me ensinou a estar ministrando essa palavra, mas como vou pastorear? Me ensine mais sobre isso. E ele disse: Humberto, você só precisa de uma coisa, não me atrapalhe, porque a igreja não é sua. Já levei essa vacina desde o primeiro ano.
E há alguns anos atrás levei uma dose, a segunda dose. A Aiva, uma profetisa dos Estados Unidos, ela esteve aqui, num período desse de curso de oração. E estavam os pastores, ela chamou os pastores, tinha pastores de outras denominações, e vários ministros aqui, ela chamou na frente, começou a orar. E ela disse: pastores, venham entregar a igreja de volta para Jesus. E eu disse: Senhor, na dúvida eu vou lá na frente entregar de novo. Porque eu queria cada vez mais eu desenvolvo essa consciência de que a igreja, ela não é de um homem, ela pertence a Deus. E eu e você precisamos estar livre, amém, para poder ter mais da influência do Espírito Santo. Escuta isso. Se você ou eu, se eu ou você é alguma coisa, Deus não pode ser tudo. Vou repetir de novo. Se eu ou você é alguma coisa, Deus não pode ser tudo. Saia de cena, meu querido, você já morreu. Se você quiser mais de Deus, você vai precisar se render e desenvolver uma dependência de Deus por completo, para tudo. Aleluia. Diga: louvado seja Deus. Diga: Ele é meu Pai. Irmãos, nunca os excessos, se você estudar as histórias dos avivamentos, e nós estamos caminhando numa atmosfera boa, com muito temor ao Senhor, mas caminhando em oração. Isso que vem para cá, para público, para vocês, é porque antes aconteceu nos bastidores. Os excessos que vamos ter, mas às vezes aqui, alguns excessos, nem todo mundo tem uma maturidade espiritual, estamos crescendo, amadurecendo, mas os excessos no mover do Espírito Santo, nunca cessaram o avivamento. Não foi os excessos que cessaram os avivamentos, mas sabe o que foi que cessou? A condenação dos opositores. Eu quero que você entenda, nós não queremos honrar, não honramos nem o erro, nem a presunção, mas aplaudimos o esforço e a paixão por Deus. Amém? No dia que encontrar um doidão por Jesus mesmo, cheio de fogo, mas desequilibrado, não joga um banho de água fria, mas traz para ele um trilho para ele caminhar, a palavra, e diz: continua assim, mas eu vou te dar um trilho. Porque não podemos estar, já pensou um avião todo vapor, sem bússola? Nós precisamos da palavra para caminhar bem no reino espiritual. Aleluia. O vício da perfeição, esse vício da perfeição deu lugar ao espírito religioso. Nós não vamos acertar todos, irmãos, mas o que nós erramos tentando agradar ao nosso Pai, querendo fazer o melhor para Ele, presta bem atenção nisso. O que nós erramos, mas querendo agradar a Deus, presta bem atenção nisso. Você vai estar sendo ajustado por dentro para um alinhamento, para a próxima disparada que Deus der com o seu espírito através da sua vida. Aleluia. As mudanças, elas trazem à luz os segredos do coração. Rendição, entrega ao Espírito Santo. Aleluia. Veio no meu coração falar essas coisas para você. Talvez esteja te ajudando em alguma coisa. Aleluia. O medo, outra coisa, medo da decepção. Sabe quando vem o medo da decepção?
Quando você não está disponível para renunciar à sua própria vida. Quando você abraça o ministério do Espírito Santo, você ama mais o Espírito Santo do que sua própria vida, você fica livre do medo da decepção. Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Deus não vive para nós, nós é que vivemos para Ele. Deus não está lá para mim, eu é que estou aqui para Ele. Eu quero te fazer uma pergunta, talvez seja o Espírito do Senhor se movendo através dessas palavras, talvez, por que eu falo talvez? Porque é talvez mesmo, mas se testificar no seu espírito, receba. Em quem você confia mais? Na sua habilidade de ser enganado, ou na habilidade do Senhor em te sustentar? É isso que você deve ponderar e pensar quando você vai para dentro da oração em línguas, para adoração, para ter algo com Deus de um nível de comprometimento maior. Você confia mais na sua falta de habilidade para ficar de pé, ou na capacidade do Espírito de Deus te sustentar em meio a uma jornada de busca, de oração e de meditação nas Escrituras? Glória a Deus, amém. Vamos ficar livres no Senhor. Sabe, pessoas estão valorizando mais conceitos e ideias, mais que a experiência com resultados. O cristianismo não é filosofia, mas relacionamento. É o encontro com Deus que torna todos os conceitos poderosos. Amém? Não existe evangelho sem experiência com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Todo estudo que você tem das Escrituras deve te levar a uma experiência com Deus. Por quê, pastor? Senão vai só aguçar em você o espírito de religiosidade. Você não foi chamado para estudar Deus, você foi chamado para conhecer Deus, que é seu Pai. Todo estudo que você tem deve te levar para um altar íntimo. Tudo aquilo que você tem como revelação, quando Deus te revela uma escritura, Deus está dizendo: vem para cá, menina, eu quero bater um papo contigo. Quando Deus te revela algo, Ele está te chamando, aleluia, para te dizer o que fazer com essa revelação. Não existe revelação para curioso, existe revelação para aquele que entendeu o propósito. Deus não vai trazer revelação no vazio. Quando você tem uma revelação, o tempo da ignorância acabou naquela área. Você tem uma revelação naquela área, isso significa que o tempo da ignorância acabou. Então você vai prestar conta do que sabe, que é o que muito é dado, muito será cobrado. É por isso que às vezes Deus poupa de te dar uma revelação, porque uma vez que essa revelação é dada e você não obedece, você será julgado por aquilo que sabe e não faz. Então Deus prefere deixar você sem a revelação, para não vir mais juízo sobre sua vida. Então, por isso que existe uma escassez, às vezes, de revelação na vida de algumas pessoas. Uma escassez de revelação, porque ele sabe, quando sabe que Deus conhece seu coração? Por que não vem a revelação? Você não está pronto para obedecer. Eu quero fechar com isso. Vamos ministrar uma canção.
Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas finalizo com isso. Bem, tinha muitas coisas para estudarmos, mas fica para outro tempo. Queria só soltar essas palavras. Aleluia. João 7, versículos 17. João 7, 17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, se você quiser fazer a vontade dele, o conhecerá, ele vem depois. É como um contrato em branco. As cláusulas, você não sabe nenhuma delas. E você diz: Senhor, não importa, eu assino de olho fechado. É isso que Jesus está fazendo aqui. Antes de ter a revelação, você precisa ter a disposição de obedecer sem saber o que é. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Por que às vezes as pessoas leem e não conseguem ter uma revelação daquilo que está lendo? Porque não existe disponibilidade no coração suficiente para obedecer se Deus abrir os teus olhos espirituais. Entendimento espiritual. Entendimento espiritual. Entendimento espiritual. Aleluia. Isso é no final de Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 45. Jesus passou 3 anos e meio, mais ou menos, por aí com os discípulos, mas só no final, então, lhes abriu o quê? Para o quê? Por que ele não fez isso desde o início? Só no final ele abriu esse entendimento aqui. Não é um entendimento 2 mais 2 é 4. Não é entendimento lógico, racional. Isso é um entendimento espiritual. Se você quiser ter acesso às profundezas das revelações divinas, das coisas espirituais, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te levar para jornadas aonde você vai ser provado no sentido de construir coisas dentro de você. Deus não usa as armas de Satanás para provar você. Não estou falando de doença ou problemas, não. Mas situações. Por exemplo, uma delas, o Senhor vai te levar para lugares, como Lucas capítulo 6, versículo 27. Então o Espírito Santo chama Edgley está brabo com os inimigos. Então, Espírito Santo, vamos passear, e ele leva Edgley, querendo ler Efésios, querendo ler fé, querendo ler um monte de coisa. Espírito Santo, não, vamos dar uma voltinha aqui, deixa o versículo, vamos dar uma voltinha. Seus inimigos, você tem que amar. Aqueles que odeiam, você tem que fazer o bem. Essas são as provações de Deus. Uma delas. E temos mais coisas sobre isso. Outra jornada que o Espírito Santo pode te fazer é caminhar, escoltar você no tempo da semeadura. E sabe que tem sementes. Salmo 126. Ele vai te escoltar no tempo da semeadura. Por quê? Porque é no tempo da semeadura que ele te qualifica
para não se lambuzar com a colheita. Lembra de Noé? Das vinhas que ele tinha, se embriagou. Deus não quer que você se embriague com as grandes colheitas que estão vindo. Como é que ele faz? Ele vai escoltar você no tempo da semeadura. No Salmo 126. Salmo 126. Deixa eu achar aqui para você. Onde fica alguém rápido mais do que eu aí? Esqueci, deu um branco. Restaura a minha sorte como as correntes. 126. É o 126 mesmo, né? Então é para encerrar mesmo. Minha Bíblia está virando japonês. Só que o verso 5. Mas não, é a semeadura mesmo. É o 5 e o 6. Vamos ler lá. Os que com lágrimas, o quê? O Senhor vai tratar você por dentro para você ter acesso a colheitas. Se Deus perceber um posicionamento no seu espírito, sua alma também será afetada. Uma imaginação santificada, separada para um propósito, é uma imaginação posicionada para ter visões, sinais, prodígios e maravilhas. Mas precisamos ter uma mente santificada. Então, versículo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Próximo: quem sai andando e chorando. A gente quer voltar com júbilo e trazendo os feixes, mas sem passar pelo tempo de semeadura. Não amando a si mesmo, mas amando a Deus em primeiro lugar. Servindo as pessoas. Celebrando a prosperidade do próximo. Se regozijando com a vitória do irmão. Semeando sementes. Sementes. Aleluia. Abrindo mão de coisas lícitas para buscar o Senhor. Pulando algumas refeições. Jejuando. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fazendo coisas que tiram. Você percebe que você não vai conseguir andar com o Espírito Santo na sua conveniência, mas vai ter colheita se você souber caminhar, abrir mão de algumas coisas. Aleluia. Decidir por Ele, escolher por Ele, passar por coisas dentro da igreja, a servir em algum departamento ou fazer alguma coisa. Aleluia. Não, mas eu não sou chamado para isso, eu sou chamado para aquilo. Não, você é chamado para resolver problema por onde passa. Seja lá o qual for, eu estou disponível, eu e você. Aleluia. Aleluia. Além da conveniência,